Paraná e seus municípios vão poder ter voz e voto na formulação das políticas nacionais de educação, as medidas de socorro aos pequenos produtores e empreendedores do Estado, a criação da grande reserva de Mata Atlântica. Sobre estes e outros temas, vamos conversar com o senador Flávio Arnes, do Podemos, porque o desenvolvimento do Paraná é assunto de Estado. Senador Flávio Arnes, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É uma alegria, Silvio. Prazer estar falando com você, com todas as pessoas que nos acompanham e procurando esclarecer aquilo que é importante para o Paraná e para o Brasil também. Com certeza, senador. Senador, recentemente o Senado aprovou um projeto de sua autoria, agora em março passado, e enviou para análise da Câmara dos Deputados um projeto que institui o Sistema Nacional de Educação. Bom, qual é a principal novidade dessa proposta que, dada a sua relevância, já está sendo chamada até de SUS da educação? E como ela pode ajudar a melhorar a educação no Paraná, senador? O Sistema Nacional de Educação é algo que já estava previsto na própria Constituição Federal de 1988, portanto, muitos anos atrás. Até no chamado Manifesto dos Pioneiros, também no início do século passado, a questão do Sistema Nacional já vinha sendo debatida também. E é muito importante. Nós vimos agora na pandemia tantos desafios que foram apresentados na área da educação. Falta de tecnologia, por exemplo, banheiros, escolas sem banheiros, sem água potável, sem saneamento, dificuldades na eletricidade, sem biblioteca, valorização dos professores, tantos desafios, né, que se apresentam na área da educação. E, inclusive, foi feita, né, uma subcomissão, foi constituída uma subcomissão na Comissão de Educação, justamente com o tema Educação na Pandemia. E lá se levantaram algumas situações importantes, né? Quer dizer, a busca ativa de alunos, a permanência dos alunos nas escolas, a tecnologia, também a disposição da comunidade escolar, a recuperação da aprendizagem, toda essa questão que eu levantei da infraestrutura e, ao mesmo tempo, como valorizar os professores e profissionais da educação. Como enfrentar esses desafios, que são dos municípios, dos estados, do governo federal e da sociedade. O Sistema Nacional de Educação vai permitir que esses entes federados se sentem, discutam, dialoguem, pactuem, para se saber exatamente qual vai ser a responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios, para se chegar a uma conclusão para que esses objetivos, essas dificuldades e desafios possam ser vencidos, ultrapassados para o bem da população. Então, o Sistema Nacional permite esse encontro nacional, o encontro estadual, né, também, comissões bipartitas dos estados e municípios, no âmbito nacional tripartitas, também com União, estados e municípios, e também lá no município, o próprio município discutir isso com a comunidade escolar. Então, é o sistema que é adotado também no SUS, né? Quer dizer, com comissões intergestoras, interfederativas, e que também vai acontecer na educação. Faltou isso na pandemia. Porque, por exemplo, na vacinação de alunos, na interrupção de aulas, se houvesse uma instância em que esses assuntos fossem debatidos e pactuados, não teríamos tido, por exemplo, a interrupção, né, ou cada um tomando uma atitude diferente. Tem que haver uma sincronia, uma convergência para que essas coisas sejam deliberadas em conjunto. Inclusive, no próprio fundo que financia
a educação básica no Brasil, você já tem essa participação de todos os entes federados contribuindo de maneiras diferentes, mas todos eles contribuindo para esse fundo. Já existia um fundo, na verdade, um fundo de incentivo e de valorização e de financiamento da educação desde os anos 90 no Brasil, começou com o Fundef, né? E agora, recentemente, se tornou permanente. O senhor se dedicou muito desde o começo do mandato, participou da votação, votou a favor da criação e de tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é o nome comprido, é o Fundeb. Por que é diferente? Porque é tão importante que ele agora seja permanente e não provisórios com prazos determinados para existir, como os seus antecessores? O grande desafio do Brasil, Silvia, é o desafio da educação básica. Se nós tivermos mais qualidade, mais pessoas participando, mais pessoas irão para o ensino superior também e para o pós-graduação. Se nós olharmos os números da educação no nosso país, nós vamos ver que aproximadamente 45 milhões de brasileiros com mais de 25 anos, né, não têm o ensino fundamental completo. Imaginem, 45 milhões de brasileiros com mais de 25 anos não têm o ensino fundamental completo. 10 milhões têm o ensino fundamental completo. Se você olhar no ensino médio, 35 milhões de brasileiros têm o ensino médio completo. 10 milhões não têm o ensino médio. Ainda temos 11 milhões de pessoas não alfabetizadas no Brasil. Então, nós precisamos, para o desenvolvimento econômico, social, pessoal, termos recursos para a educação básica, para que essas pessoas possam, pela educação, ser protagonistas das suas histórias, ter mais chances, mais oportunidades, melhores salários, né, para ter uma vida melhor. Isso se faz pela educação. Então, antes era o Fundef, se valorizava o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Né? Era o Fundo do Ensino Fundamental. Depois, esse fundo se transformou no Fundeb, ou seja, educação básica, que passou a ser obrigatória dos 4 pré-escola aos 17 anos no ensino médio. Porém, era transitório, né? E o Fundeb é um grande instrumento, talvez o maior e melhor instrumento que o Brasil tem de distribuição de recursos para que a educação aconteça. Então, o novo Fundeb, como é falado, se tornou permanente, né? Nós vamos valorizar a educação básica, que é creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação para o trabalho, educação da pessoa com deficiência, indígenas, quilombolas, vamos valorizar de maneira permanente. Então, isso é uma característica, sabe, Silvia? A outra característica é que deve aumentar, estão aumentados, né, foram aumentados os recursos da União, que antes eram 10% daquilo que estados e municípios aplicavam. E até 2026 vão ser 23%, não 10%. Basta dizer que no Paraná e no Brasil, nesse ano, né, nós já temos mais recursos para a educação fundamental. Quando a lei foi aprovada, eram 150 bilhões que estados e municípios colocavam no fundo, 10% da União, 15 bilhões. Nesse ano de 2022, já são 240 bilhões de reais. Em vez dos 15 bilhões da União, já são praticamente 35 bilhões da União. Então, isso significa uma grande transformação. E melhorar os critérios, porque nós melhoramos os critérios. Então, no novo Fundeb, nós temos a situação, antes havia uma cesta estadual, né? Colocava-se tudo em função da realidade estadual, então 27 cestas, contando o Distrito Federal. Agora nós temos
5.570 realidades, quer dizer, como que cada município funciona, né? E quanto que está arrecadando, a capacidade, considerar se o município é rico ou é pobre. Então, há uma justiça muito maior nesse sentido. E não só pela quantidade de alunos, mas também, né, pela possibilidade, né, da gente contar o resultado que está sendo obtido, não em termos de nota, de número só, mas também em termos de mudança de realidade, valorizando a educação infantil, né, quer dizer, uma ênfase para a educação infantil. Então, tudo isso é uma nova visão da educação. E o Sistema Nacional de Educação vai fazer com que tudo isso seja debatido permanentemente para que os grandes objetivos da educação básica possam ser atingidos. Perfeito, senador, perfeito, entendido. Senador, o Paraná é um estado onde 75% das propriedades rurais são de agricultores familiares, são propriedades pequenas, mais de 1 milhão de pessoas vivem nessas propriedades e foram socorridas, né, na pandemia por uma série de medidas aprovadas no Congresso Nacional. Recentemente, outro projeto de lei definiu mais ações emergenciais de amparo à agricultura familiar até o final deste ano, senador. Que medidas são essas? Como é que o senhor faz a avaliação desse trabalho do Congresso durante a pandemia? Olha, eu diria que o Congresso, Silvio, trabalhou muito durante a pandemia e o Senado de uma maneira muito particular, debatendo todos os temas que diziam respeito também à questão da produção de emprego, de trabalho, à proteção das famílias. Eu colocaria 3 áreas principais, até alargando um pouco aí a pergunta, se você me permita. Claro, com todo prazer, senador. Uma delas que nós trabalhamos muito naquilo que estava causando o problema na pandemia, que era o vírus, né? Era a Covid. Então, nós tínhamos que dar conta do problema para que a economia e as pessoas pudessem se sair melhor. E foi implantada uma comissão, inclusive, no Senado Federal, presidida pelo senador Confúcio Moura, que semanalmente, durante todo o período, se encontrava, discutia as necessidades, as autoridades vinham também dar as explicações. Então, aí, a gente precisa, no Paraná e no Brasil, dizer, olha, a gente precisa investir em ciência, tecnologia, na educação. Ainda as universidades mostraram a importância da sua existência, né? Quer dizer, desenvolvendo vacinas, desenvolvendo instrumentos, equipamentos, uma série de coisas. A segunda coisa da pandemia, que veio para o Paraná, mas é para o Brasil também, a gente cuidar das pessoas. As pessoas precisam ter renda, precisam ter dinheiro para viverem, né? E isso fez com que fosse criado, e com a participação do Congresso, o Auxílio Brasil, né? Nós discutimos o tempo todo essa necessidade. E tanto foi importante que todos os países desenvolvidos têm, na verdade, um projeto de auxílio às pessoas, sempre. Não é para dizer para os pobres, é uma política de assistência social para quem eventualmente necessita. Inclusive, nós mudamos na Constituição o conceito de renda mínima. A renda mínima agora está na Constituição brasileira. Esse conceito, nós temos que regulamentar isso. E o terceiro aspecto é cuidar da atividade produtiva. Se você cuida das pessoas, as pessoas vão consumir, só que você tem que cuidar de quem produz. E um desses cuidados é justamente a agricultura, né? No Paraná, nós temos mais de 200 mil propriedades da agricultura familiar, onde nós fizemos, todo o Congresso fez um esforço grande para atender as necessidades dessas pessoas. Inclusive, né, Silvia, né, com auxílio emergencial, aqui também, de R$ 2.500 a R$ 3.500. Mas não só na agricultura familiar, né, na seção, por exemplo, na parte de pequenos negócios, microempresas individuais, empresas de pequeno porte, foi criado o Pronampe.
O Pronamp é um acesso a crédito, um crédito facilitado para esses empresários que respondem, no Brasil, por 55% do estoque de empregos com carteira assinada, né? 55%. E, ao mesmo tempo, respondem por 30% do PIB nacional. Então, nós aprovamos para que essas pessoas jurídicas não fossem inscritas no CADIM, que justamente é o cadastro de débitos existentes com a gestão, com a administração pública. Ao mesmo tempo, aprovamos a possibilidade deles parcelarem os débitos. Recentemente, numa outra área, também importante, além da agricultura familiar, também na área da cultura, né? A Lei Paulo Gustavo foi vetada, temos que nos debruçar sobre o veto que, para o Paraná, representava, só na Lei Paulo Gustavo, cerca de 190 milhões nesse ano. E a Lei Aldir Blanc também, né? Inclusive a Política Nacional de Fomento à Cultura, Aldir Blanc, né? Que é essencial e representaria para o Paraná, durante 5 anos, 160 milhões de reais. E para os outros estados também, porque é de um total de 3 bilhões e meio de reais aproximadamente. Também para o setor de eventos. Nós aprovamos o que se denomina PERSE, né, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Apoio, não pagar os impostos federais, PIS, PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda, durante 5 anos. Foi vetado, derrubamos o veto, né, para que esse setor pudesse ser beneficiado. Então, a pandemia, sabe, Silvio, mostrou para a gente que a gente tem que continuar com isso, porque não significa que em 1 ano você possa estar com a situação normalizada. Só que você precisa ter essa atividade econômica, porque essa atividade vai gerar emprego, vai gerar renda. E se você tiver isso, você vai precisar menos de Auxílio Brasil, que é essencial, mas nenhuma pessoa gosta de receber auxílio, gosta de receber o salário, não, a remuneração justa pelo trabalho. Então, na área da agricultura familiar, particularmente, no Brasil inteiro, mas também no Paraná, é essencial que recebam esse apoio como estão recebendo também, né? Todo o conjunto da atividade econômica. Falar de um outro assunto bem interessante, senador. Quando as caravelas portuguesas chegaram ao Brasil em 1500, eles se depararam com aquela exuberância, aquela maravilha que é a Mata Atlântica do Brasil, né? Infelizmente, com o passar desses séculos e a povoação e o desmatamento, ela hoje está reduzida a 13% desse total. Mas a gente sabe que tem uma boa notícia. Existe uma grande área remanescente desse bioma em bom estado de conservação, é o objeto de um projeto envolvendo dezenas de instituições, a implantação da grande reserva da Mata Atlântica. Conta para a gente, senador Flávio Arnes, esse grande projeto. Esse é um projeto importante que a gente tem que pensar que existe uma espécie de corredor ecológico entre os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né, representado pela maior extensão remanescente de Mata Atlântica, né, contínua existente no Brasil. Então, isso vem sendo bastante pensado em função da diversidade da flora, da fauna, num projeto denominado Grande Reserva Mata Atlântica, para valorizar o turismo e também valorizar toda essa diversidade, como eu disse, de flora e fauna, e também, né, para que a gente possa ter a iniciativa de trabalho local valorizada. Então, há muitas coisas interessantes dentro dessas áreas que vão permitir a abertura de portais, 17 portais, né, também para terem acesso a essa divulgação dessa marca, que é uma marca nacional e internacional no estrangeiro, a captação de recursos para essa finalidade, a formação de jovens, né, para que eles e elas possam atuar assim nesse contexto da Mata Atlântica.
e, ao mesmo tempo, até através de impostos, né, que possam valorizar a iniciativa sendo desenvolvida, como, por exemplo, o ICMS ecológico. Eu sempre quero dizer, Silvio, que a gente tem que ter um referencial. Por exemplo, eu acho que é muito interessante a gente sempre pensar nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Da ONU, o Brasil é signatário disso, em que você aborda sempre 3 áreas, né? A área da pessoa, né? P de pessoa, a área da prosperidade, P de prosperidade, e a área de P de planeta. Então, aqui é uma iniciativa na área ambiental, na grande reserva Mata Atlântica, cuidar desse patrimônio, porém, que esse patrimônio produza também, que é a geração de emprego, de renda, né? Quer dizer, cuidar do meio ambiente com geração de emprego, de renda, e, ao mesmo tempo, que a gente possa ter o desenvolvimento de processos educacionais, sociais. Então, isso é uma economia, um desenvolvimento sustentável. Para que isso aconteça, inclusive na Grande Reserva Mata Atlântica, a gente tem que ter também a parceria com as prefeituras, com o governo do estado, o governo federal, com as próprias pessoas dessas comunidades, para que isso possa se tornar realidade. Então, mesmo na pandemia, né, a gente tem que sempre pensar, olha, a gente precisa do negócio, porque o negócio, geração de negócios, novos negócios, isso dá possibilidade de emprego, de renda. A pessoa, para se habilitar a isso, tem que ter a educação, que no caso da Grande Reserva Mata Atlântica, essa formação dos jovens. E tudo sendo feito na preservação da nossa casa comum, que nem o Papa Francisco se refere à terra, né? Que é essencial, é a nossa casa, que deve ser cuidada com todo carinho. Senador, nosso último tema do programa é a questão do tratado bilateral que tornou possível a hidrelétrica de Itaipu. No ano que vem terminam os 50 anos de vigência desse tratado. O tratado em si vai continuar, já foi dito, é normal que aconteça, mas existe um índice, um anexo, o anexo C desse tratado, que regulamenta o pagamento de royalties aos municípios lindeiros, ou seja, aqueles municípios que foram diretamente afetados, atingidos pela criação do grande reservatório de água da usina. São 15 municípios no Paraná e um município no Mato Grosso do Sul. Rapidamente para a gente, senador, qual a sua posição em relação a essa rediscussão do anexo C do tratado, já que ela vai ter impacto direto no caixa de muitas prefeituras do estado? Sem dúvida, vai ser um impacto grande para os municípios que você citou, né? Se você é um município lindeiro da área alagada, tem um determinado percentual maior do que os municípios não lindeiros. Ao mesmo tempo, os estados, né, que tem, o estado do Paraná, que tem a área afetada, e deve haver um grande debate, mas já deveria estar acontecendo isso de uma maneira muito mais transparente e pública, para que esses municípios, e o Paraná e os municípios não venham a sofrer, né, eventuais desgastes, prejuízos com esta revalidação do anexo C do Tratado de Itaipu. Então, eu penso que é um desafio, já falamos, inclusive, na Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional do Senado Federal, para que esse debate venha a acontecer. E, a exemplo dos pedágios, isso deve, assim, envolver a sociedade toda, né? E a gente não perder a oportunidade de ter essa continuidade, né? Ou uma nova perspectiva, sem prejuízo daqueles municípios que tiveram terras alagadas. Eu cito, por exemplo, o município de Guaíra, né? Que teve, inclusive, alagadas, 7 quedas, né? Por exemplo, que era uma beleza natural extraordinária e, obviamente, perdeu muitos recursos, né? Em função dessa questão de todo aquele potencial, aquela riqueza ficar alagada. Mas a gente tem que debater esse assunto e é uma prioridade, e a gente espera
que o governo do Estado, o governo federal, os municípios, junto com a representação legislativa, política e a própria comunidade, possam dar um bom encaminhamento. Senador Flávio Arnes, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu agradeço a você, Silvio, e deixo um grande abraço a todos e todas que nos acompanham. Muito obrigado, senador. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Lembrando que esse programa você pode rever ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast, nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo assunto de Estado.